nossos cumprimentos a todos. E vamos retornar ao estudo do livro mencionado há 15 dias atrás, Mediunidade e Obsessão em Crianças, de Sueli Caldas Schubert. E para dar continuidade, usaremos uma questão do Livro dos Espíritos, a questão 132, do qual se pergunta: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? E a resposta é: Deus lhes impôs a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão. Mas, para alcançarem essa perfeição, têm que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Visa ainda a outro fim, a encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Para executá-la é que em cada mundo toma o espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir, naquele ponto de vista, as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Mais adiante, o codificador acrescenta: como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se? Questão essa 166. E a resposta: sofrendo a prova de uma nova existência. Sendo a criança um espírito reencarnado, traz íncito em seu inconsciente o acervo de conhecimentos e conquistas anteriores, que assomam durante a vida terrena em forma de aptidões, tendências, preferências, limitações, bloqueios, traumas, que constituem todo o elenco das faculdades e dificuldades nas múltiplas áreas de sua atuação e que irão influenciar o processo de seu desenvolvimento, de sua educação, formação de caráter para compor a sua personalidade atual. Infere-se que, a cada encarnação, o espírito, sem perder a sua individualidade, assume uma nova personalidade, decorrente de suas necessidades mais prementes. Assim, está sempre vivenciando novas experiências, como, por exemplo, desenvolvendo, em determinada existência, uma aptidão artística para cuja atividade encontrará facilidades ou aprimorando uma propensão para a mecânica, para a matemática, para o exercício da medicina, para a engenharia, para as pesquisas científicas, etc. Como também poderá renascer em um meio onde não tenha condições de exercer determinadas tendências, embora estejam latentes em seu íntimo, como uma prova necessária, por tê-las usado de forma prejudicial para si e para os outros. Em contrapartida, a fim de burilar o seu caráter no âmbito de valores morais, passará por experiências e situações que o motivem a isso. Percebendo a importância do período infantil, Allan Kardec propôs aos benfeitores espirituais a seguinte questão:
Qual é, para o espírito, a utilidade de passar pelo estado de infância? E vemos na questão 383 a resposta, encarnando com o objetivo de se aperfeiçoar. O espírito, durante esse período, é mais acessível às impressões que recebe, capazes de lhe auxiliarem o adiantamento, para o que devem contribuir os incumbidos de educá-lo. A infância é, pois, o período propício que sejam introjetados no íntimo do espírito recentemente reencarnado os novos valores, através da aquisição de hábitos, condutas, vivências que o enriqueçam e preparem para o decurso de sua vida terrena. E mais adiante, na questão 385, vemos a seguinte explicação: a infância ainda tem outra utilidade. Os espíritos só entram na vida corporal para se aperfeiçoarem, para se melhorarem. A delicadeza da idade infantil os torna brandos, acessíveis aos conselhos da experiência e dos que devem fazê-los progredir. Nessa fase é que se lhes pode reformar os caracteres e reprimir os maus pendores. Tal o dever que Deus impôs aos pais, missão sagrada de que terão de dar conta. Para mais esclarecimentos, vemos Emmanuel, no prefácio do livro Missionários da Luz, Ante os Tempos Novos, que informa, esclarecendo que o homem é um espírito eterno, habitando temporariamente o templo vivo da carne terrestre, que o perispírito não é um corpo de vaga neblina, e sim organização viva e que se amoldam às células materiais, que a alma, em qualquer parte, recebe segundo as suas criações individuais, que os laços do amor e do ódio nos acompanham em qualquer círculo da vida, que outras atividades são desempenhadas pela consciência encarnada, além da luta vulgar de cada dia, que a reencarnação é orientada por sublimes ascendentes espirituais e que, além do sepulcro, a alma continua lutando e aprendendo, aperfeiçoando-se e servindo aos desígnios do Senhor, crescendo sempre para a glória imortal a que o Pai nos destinou. Por todas as observações prestadas no livro Missionário da Luz, como no livro dos Espíritos, vemos que o ser humano não é apenas o resultado do encontro de um espermatozoide e um óvulo, que dá origem ao zigoto, mas, acima de tudo, um espírito que retorna ao cenário terreno, com a nova proposta de vida, com todo o seu cabedal de aquisições, conhecimentos e expectativas, e que após a fecundação se liga, através do seu perispírito, à nova forma física que se inicia. Milhares de transformações acontecem, então, num processo que nada tem de casual, evidentemente obedecendo às leis da genética, mas trazendo no seu bojo, no fulcro mais recôndito, a presença do espírito reencarnante, que influencia vibratoriamente, com toda a sua carga energética, a sequência
desencadeada. A presença do espírito é fator determinante e indica que o feto não é apenas um amontoado de células que se organizam de forma automatizada, mas sim um ser humano que regressa ao plano material com seus sentimentos, virtudes e paixões, e, acima de tudo, que necessita da sagrada oportunidade de um novo corpo físico. Podemos fazer uma comparação da crisálida da borboleta. Pode-se dizer que a veste física é o casulo da vida, ao qual o espírito está profundamente vinculado para que ocorra, na experiência reencarnatória, durante o tempo necessário, o maravilhoso processo de sua transformação e aperfeiçoamento, que, no final, rompe-se o casulo pela morte. Permitirá que o voo de libertação aconteça, enfim. Não poderemos deixar de citar, voltando ao livro Missionários da Luz, onde o espírito André Luiz descreve com detalhes os preparativos que antecedem o retorno do espírito Segismundo ao mundo corporal. Segundo André Luiz, expressivo número de reencarnações são precedidas por um planejamento meticuloso que engloba desde a escolha dos pais, o meio em que acontecerá o retorno, até minuciosas providências com relação ao corpo carnal que registrará as sequelas, as distonias ou o equilíbrio, a harmonia que expressam as aquisições do espírito através de seu campo perispiritual. Vale ressaltar também, conforme nos instrui Joana de Ângeles no livro Plenitude, que nos diz: sofrimentos humanos de natureza kármica podem apresentar-se sobre dois aspectos que se completam: provação e expiação. Ambos objetivam educar ou reeducar, predispondo as criaturas ao inevitável crescimento íntimo na busca da plenitude que os aguardam. Consultando o Evangelho segundo o Espiritismo, vemos a questão quando enfoca as diferentes categorias de mundos habitados, que a nossa Terra está classificada entre aqueles de provas e expiações, o que quer dizer que a humanidade que habita o planeta está neste patamar evolutivo. Portanto, a nossa casa planetária está concorde com seus habitantes. Em decorrência, os espíritos encarnados e desencarnados que integram a população total do globo terrestre apresenta-se nestas mesmas condições, com exceção de determinados espíritos que reencarnam em missão neste planeta. E cada um terá a programação espiritual que lhe for mais benéfica e produtiva. Ao ser programado o retorno de um espírito, se este estiver no nível de provação, terá condições de solicitar alguma experiência que lhe pareça necessária, propor algo, como também ouvirá as preponderações e orientações
de seus guias espirituais, que analisarão sua ficha espiritual e as probabilidades de êxito de acordo com as tendências, conquistas e comprometimentos relacionados com as experiências pregressas. Portanto, não se pode perder de vista o fato de que o espírito, quando encarnado, tem outro entendimento acerca de sua própria situação. Exceção essa, é claro, dos que ainda estão cristalizados em condutas de rebeldia perante as leis divinas, que cultivam a crueldade e a violência. Assim, o espírito, cônscio de sua real condição, sentirá em seu mundo íntimo a necessidade imperiosa de ressarcir os erros do passado. E voltando ao livro da Joana de Ângeles, Plenitude, vamos ver o que essa benfeitora assinala como característica no quadro provacional. As provações se manifestam desta forma de maneira suave, lenitificadora no seu conteúdo e abençoada nas suas finalidades. Sem o caráter punitivo, educam de forma consciente, incitando ao aproveitamento da ocasião em forma eficiente e mais lucrativa, com que equipam aquele que as experimentam, para que se convertam em exemplos, apóstolos do amor, do sofrimento, missionários do bem, mártires dos ideais que esposam, mesmo que no anonimato dos testemunhos, sempre se tornando modelos dignos de serem imitados por outras pessoas. As provações mudam de curso, suavizando-se ou agravando-se, conforme o desempenho do espírito. Portanto, a programação delineada poderá ser alterada, amenizada, desde que a vivência no plano físico expresse uma característica altruística, empenho no bem e esforço de melhoria íntima. Caso o espírito reencarnado, no uso de seu livre arbítrio, esquecido de seus compromissos e fascinado por certas condutas terrenas, nas quais imperam os vícios desequilíbrios, optar por estas experiências, terá, como é natural, um agravamento de sua situação. Isto, porém, não significa retrocesso, visto que o espírito não retroage. Vemos esta afirmação no Livro dos Espíritos, na pergunta 398A, no qual diz: o espírito é suscetível de se adiantar ou de parar, nunca, porém, de retroceder. E por hoje vamos concluindo nosso estudo, desejando a todos uma semana com muita paz, e retornaremos daqui 15 dias para a continuação do estudo deste livro, Mediunidade e Obsessão em Crianças, de Sueli Caldas Schubert.